E aí, gurizada, tô de novo fazendo mais um videozinho aqui pra vocês, né? Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando. Bom, o que acontece, né? Vamos estudar um pouquinho a Escola de Frankfurt. É um instituto de pesquisa social que foi criado na Alemanha, né? Como vocês podem ver, Frankfurt era na Alemanha, em 1929, e mais tarde eles fugiram, os três mosqueteiros aí fugiram para os Estados Unidos por causa da perseguição nazista, né? Então é Theodor Adorno, Herbert Marcuse e Max Horkheimer. Eles atuaram em várias pesquisas, inclusive, e foram pioneiros na questão da ecologia, né? Pesquisas sobre ecologia também, mas principalmente sobre arte, né? Principalmente sobre arte. Bom, a teoria mais importante deles foi a teoria crítica. Teoria crítica é o nome da teoria que eles desenvolveram nesse Instituto de Pesquisa Social, que continua o pensamento marxista, tá? Mas eles são muito importantes. Por quê? Porque eles criaram essa teoria crítica que diferencia, porque a razão, desculpa, abri um parênteses aqui, a razão já estava sendo colocada, a racionalidade já estava sendo colocada em xeque, já que a gente tinha uma Primeira Guerra Mundial que tinha ocorrido apesar de toda a racionalidade do iluminista, as grandes cabeças da filosofia da Alemanha, né? Pois é, a Alemanha se envolveu em 2 guerras mundiais, tendo toda aquela filosofia, aquele cabedal de filosofia, que não foi suficiente para evitar isso, certo? Bom, então eles criaram essa teoria para tentar diferenciar, né? Dizer o seguinte, que a razão é importante, a racionalidade é importante, mas ela foi utilizada indevidamente, né, pela sociedade capitalista, pelo sistema capitalista, né, que a razão dividiu entre razão instrumental e razão crítica. Bom, a razão instrumental foi a racionalidade utilizada, né, pelo sistema capitalista nas fábricas, né, para dividir, para produzir melhor, para gerar riqueza, mas não necessariamente distribuir essa riqueza, na educação, que até hoje é o mesmo estilo de educação que se tem, né, o estilo dividido em disciplinas. Isso é uma característica dessa racionalidade, né, que produziu essa divisão, dando ênfase, inclusive, nas disciplinas que são mais importantes para vocês serem trabalhadores, né, para trabalhar para o sistema capitalista. A exploração da natureza, sempre a justificativa é que precisa de energia, que não pode parar. A gente já viu, né, em todos as reuniões aí, os encontros para tentar diminuir a produção do efeito estufa e etc. A justificativa dos países dominantes no cenário internacional é sempre que eles vão ficar sem energia, eles não podem diminuir essa produção, porque, né, vão ficar sem energia, e como é que o país vai continuar se desenvolvendo, né? Então, a gente vê que o capitalismo encontra maneiras de se justificar e se reproduzir. Bom, então eles disseram, bom, mas a gente não vai jogar também a racionalidade na lata do lixo. A razão também pode ser crítica, né? Por quê? Porque a razão é nosso debate, a gente conversando sobre os temas, a população conversando sobre os temas, ela pode fazer diferença no espaço público, pode fazer diferença, pressionando os governos, pressionando as empresas, certo? Então a razão, não dá para jogar fora também. A razão, ela pode ser emancipatória, ela pode ser emancipar o cidadão, certo? Fazer com que ele
participe da sociedade e construindo uma opinião pública a partir dessa razão crítica, que critique, que observa como o capitalismo se movimenta e tenta resistir a ele. Então é uma crítica mesmo ao sistema capitalista, no sentido de que ele tem que produzir não só para o acúmulo da propriedade privada, mas tem que produzir uma vida melhor para todos. Isso é uma resistência, porque o sistema dele não funciona assim, né? Ele funciona para acúmulo de riqueza para uns poucos, certo? Bom, isso esses três autores, o Theodor Adorno, Herbert Marcuse e o Max Horkheimer, pensaram, né? Bom, isso eles trabalharam bastante com a ideia também de indústria cultural, que está dentro da questão da razão crítica. Como é que eles pensaram nisso? Antes a gente vê o Habermas lá, né, que é o terceiro, vamos ver o quarto, que é a indústria cultural. Bom, eles vão dizer o seguinte, né, a indústria, a cultura, até o começo do século XX, né, o final do século XIX, era ainda para poucos, né? A cultura que se diz a cultura mais, como é que eu vou dizer, trabalhava menos com entretenimento e mais para reflexão sobre as coisas, né? sobre o mundo. E se cria então essa indústria cultural, que é uma produção do capitalismo também, que vai popularizar então as produções culturais para a grande massa, certo? Para a grande massa. E como a gente tem até hoje, vocês vão ver filmes que pouco produzem reflexão, muito mais entretenimento, histórias fáceis, histórias que a gente começa a ver, já sabe, a história do super-herói, tu já sabe como é que vai terminar, ele vai ter provavelmente um romance, vocês podem observar em todos os filmes, vai ter um romance, o vilão primeiramente vai deixar esse herói acuado, né? Ele vai começar perdendo, depois ele ganha, né? Então assim, agora tem uma máscara assim de né? Vamos criticar, mas é muito superficial, vamos criticar tal coisa, né? Né? Por exemplo, o X-Men, porque ali tem o preconceito, né? Mas é muito pouco, entendeu? É um pontinho no papel, perto de todo o tempo que a gente fica vendo a luta, vendo toda aquela coisa do embate entre eles e não sei mais quem, né? Entre o vilão do X-Men, mas o bonzinho do X-Men. Então cai sempre no debate entre o bem e o mal, coisas que não fazem com que a gente reflita sobre questões estruturais que tem na sociedade, que é muito maior do que essa questão do bem e do mal, que é algo quase óbvio, assim, que a gente é intuitivo, digamos assim. Bom, então a indústria cultural, ela impõe certos valores culturais, esses que a gente está conversando, né, que o herói americano salva o mundo, né, a indústria americana trabalha bastante com isso, os Estados Unidos salvam o dia, né, o herói salva o dia, né, e toda essa coisa que faz com que a gente, que modela o nosso pensamento, né, maneira de pensar. Então ela se concentra no moral e sempre tendencioso por exemplo, os heróis americanos que acabam sempre salvando o dia. A gente querem pegar outro modelo, exaltação do amor romântico, pelo menos agora não é tanto, mas o amor romântico. Aí tem as comédias românticas, são engraçadinhas aí no final,
né? O mocinho fica com a mocinha, certo? Agora a gente tem, junto com isso, os valores identitários, tem uma questão de sempre colocar num filme a emancipação feminina, que é bom, é legal, mas é em função também do... não faz a gente refletir sobre outras coisas. Por exemplo, a pauta identitária, ela está muito em moda, né? Então a gente tem, não que ela não seja importante, eu repito, ela é importantíssima, mas ela monopolizou o debate público. Então a gente não tem a pauta da pobreza. A pobreza também é algo que está na pauta pública, mas ela não está como desigualdade social, ela está como pobreza, como algo que as pessoas têm que ajudar, né, como sendo bons cidadãos, criando grupos de auxílio, mas não como tentar acabar com essa pobreza mexendo no sistema, certo? Então essa pauta ficou de lado, né? Essa pauta de estrutural do sistema capitalista. Bom, modelos de comportamento também, como se comportava a mulher nos anos 60, como se comporta hoje, reflete, isso se coloca muito nos filmes também, né? A ideia, o filme da Barbie agora recentemente, né? O que a Barbie, aquele modelo de comportamento Barbie loirinha, não sei que, sabe, que antes era considerado de certa forma uma elite que poderia ser assim, agora já é colocado como algo positivo, certo? Então vai mudando, né? O homem consumível, aqui ele fala, é o homem que consome o entretenimento com pouca reflexão sobre as coisas. A mídia então aproveita para criar necessidades de consumo. A gente está sempre consumindo alguma coisa, os filmes, as séries estão sempre fazendo algum tipo de propaganda. Hoje a gente tem um refinamento, inclusive da indústria cultural, que a gente abre a Netflix, o Prime, qualquer uma delas, e a gente tem tipos de filme para todos os gostos. Eles conseguiram segmentar tudo. Mas todos eles trabalham com uma certa superficialidade, com raras exceções. E os que não trabalham com uma superficialidade já não são tão assistidos assim, certo? Até em questão até filmes dramáticos, já tem um modelo, tem uma receita de bolo para fazer. É isso que eu quero dizer. Filme de aventura, filme dramático, filme de terror, tem uma receita de bolo, que privilegia muito mais o entretenimento do que a reflexão, certo? E a gente acaba se enquadrando em algum deles. E se a gente não se enquadra, a gente fica zapeando o controle remoto para achar e não acha. Vocês acham que eu sentido já tiveram essa sensação, beleza? Bom, um cara que continuou o trabalho então do Habermas, do Horkheimer, do Marcuse e do Adorno, é o Habermas, Jürgen Habermas, um alemão também, né? Então, que ele continuou a pesquisa sobre a teoria crítica. Então ele criou a teoria da razão / agir comunicativo. O que é isso? Bom, ele acreditava que a população podia ser mediadora, né? Ela podia criar a sua opinião pública e estar mediando, se tornar mediadora entre o Estado e a sociedade. Como assim? Não entendi nada. Como assim? Olha só, a gente sabe que a opinião pública ela é, de certa forma, manipulada por uma agenda, né? Uma agenda que as grandes mídias
acabam criando. A gente está vendo agora a questão de Israel e da Palestina, e a gente vê, né, uma mídia reproduzindo muito as notícias e a maneira de pensar da mídia americana, porque a mídia americana apoia Israel, a mídia americana nos Estados Unidos, de forma geral, apoia militarmente Israel e estrategicamente dentro do cenário internacional. Então a gente vê a mídia reproduzindo toda um apoio, colocando a Palestina de certa forma como vilã e Israel como um lugar que foi atacado por terroristas, etc. A gente sabe que o Hamas, que é esse grupo terrorista segundo as mídias americanas e as brasileiras reproduzindo esse discurso, mas a gente sabe que o furo é mais embaixo, porque tem 75 anos de dominação progressiva do Estado de Israel sobre a Palestina, e foi construído um muro, né, uma prisão em céu aberto, foi construído um muro em torno da Palestina. Então os palestinos não conseguem sair, e não conseguem, eles vivem em condições péssimas, assim, né? Eles não conseguem se mover, que eu quero dizer, não é sair necessariamente, porque eles lutam por acreditar que a terra é deles. Tem uma relação, tem uma questão religiosa ali, mas tem também uma opressão de Israel sobre a Palestina. Então não começa agora a história não começa agora com o ataque do Hamas, que é esse grupo que tenta reagir contra isso, né, contra essa opressão de Israel. Essa história não começa agora. Tem toda uma questão da Palestina estar oprimida, então teve a reação aconteceu agora, como já teve outras guerras entre eles e tal. Então, assim, não começa a coisa. Então, assim, o mínimo que se espera é que a mídia fosse mais honesta no sentido de dar informação desde o começo, né? Ou pelo menos relativizar mais essa questão. Mas eles já partiram acusando de terrorismo, né, o Hamas e culpabilizando de certa forma a Palestina. Bom, então por que eu falei isso? Porque o Habermas acreditava num agir comunicativo, que as pessoas podiam se juntar e criar uma opinião pública livre de poder, de entes dentro dessa esfera pública, que também está a mídia, que tem outros agentes, livre dessas pressões. Então, as pessoas podiam criar uma opinião pública, né, uma opinião do grupo, livre das pressões. E isso ele chama de esfera pública. Então, essa opinião pública está dentro da esfera pública, que faria, então, a mediação entre o Estado e a sociedade. Certo? Então, seria mais um agente. Só que a gente sabe que esses entes, como a mídia, como outros, de outras formas também, consegue manipular essa opinião pública, e ela sofre essa pressão. A ideia aqui é que as pessoas debatessem, tivessem as informações e debatessem e chegassem a um consenso. Mas isso não acontece, né? Isso não acontece, porque como a gente é dominado pelas informações, e hoje a gente tem alternativas, já tem certas alternativas pela internet, a gente tem dispositivos, a gente tem mídias alternativas, que a gente pode tentar produzir uma opinião mais equilibrada, mas ainda não tem acesso à maioria das pessoas, né? A gente sabe que a internet
né? Informação de qualidade a gente tem a impressão, porque a gente tem acesso, que todo mundo tem, mas não tem, não tem. Mas então é isso, ele espera que esse agir comunicativo produza essa esfera pública que contém a opinião pública das pessoas, e a gente tem todos os dispositivos, né? A gente pode acompanhar política por canais de TV, pela internet, a gente pode debater em chats, mas as pessoas não têm acesso ainda, não é todos que têm acesso. A gente tem muitas distrações também, não é só a mídia, tem o mercado, a gente tem um mercado que também produz uma série de distrações, a gente tem as artes também que produzem uma série de distrações, que a gente acaba não formando grupos para debate que possam criar consensos importantes dentro da sociedade. Tá, gente? Valeu, então, e até a próxima aula.